As melhores promoções estão aqui. Rádio Sati FM. Rubens Vidal, contabilidade, abertura e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda, atual ou em atraso, cálculos informatizados de débitos com impostos de pessoa física e jurídica, regularização de empresas e autônomos junto à Prefeitura e INSS. Rubens Vidal, contabilidade, Rua General Francisco Glicério, número 1783, Centro, Suzano. Telefone 4746-2769, 4746-2769. Rubens Vidal. Sábado. Às 18 horas. É sábado. Às 18 horas. Do rock. A melhor maneira de ter uma vida saudável e tranquila é se prevenindo. Neste mês de novembro, é nosso dever conscientizar você, homem, a fazer os seus exames de rotina. O Novembro Azul é a campanha que luta para combater e diminuir o número de casos de câncer de próstata. Por isso, você, homem, com 50 anos ou mais, não adie esse compromisso e não seja negligente com sua própria saúde. O quanto antes a doença for descoberta, mais fácil será de tratar e curar. A prevenção é sempre a melhor saída. Novembro Azul, eu apoio esta causa. Uma campanha da Rádio Sati FM, a rádio que fala com você. Você ainda não adicionou o WhatsApp da Sati FM? Então adicione já. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já. 11 989970701. 11 989970701. WhatsApp da Sati FM. Tá gostando, né? A Liga de Heróis mais incrível do cinema se reúne para salvar o planeta de um inimigo ainda maior. Não perca Liga da Justiça. Um dos filmes mais aguardados do ano já está em cartaz no Cineplex. The world remains in mourning after the death of the Superman. Garanta seu ingresso pela internet ou na bilheteria do Cineplex. Aproveite também o combo com Super Balde do filme. Saiba mais em cineplex.com.br. Sati FM agora em São Paulo 953. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aumente o volume. Sati FM. Bom dia. Bom dia, 953. Estamos recebendo em nossos estúdios Lucas Freitas. Ele é médico veterinário e diretor do Hospital Público Veterinário de São Paulo. Alô, Lucas, bom dia, tudo beleza com você? Bom dia, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, viu, Lucas? Nós vamos falar de veterinário, vamos falar de animais, vamos falar de bichinhos, né? Gatos, cachorros, cavalos, enfim, equinos, suínos, todo tipo de animais. Primeiro, a finalidade aqui, lógico, a principal é mais os cachorros, né? Que a nossa, toda cidade tem um problema, é problema e não é problema, com animais, principalmente cachorros, e tem cidades que tem problema com os cavalos. A gente vê cavalo solto para tudo que é lado aí, carros sendo atropelando cavalo, às vezes vaca também, tem vaca, boi solto em várias cidades do interior de São Paulo, principalmente. Suzano também tem esse tipo de coisa, parece que não, né? A gente mora no interior, na verdade, mais ou menos, depende do lugar que você está. Em Suzano, você vai falar, pô, eu estou no interiorzão, né? Por exemplo, Casa Branca, você vê o pessoal fazendo com os cavalos, né? Trotando ali vários cavalos, você vê vaca pastando, você está indo para Palmeiras, no distrito de Palmeiras, você vê muito cavalo, vê muita vaca, muito boi, porque é uma área rural, né? E, enfim, e assim vai. Bom, Lucas, eu queria que você falasse um pouco do hospital veterinário, né? Você já tem quanto tempo de formado, só para a gente ter ideia, exatamente você faz o que lá no hospital, né? Na universidade, a gente estava batendo um papo em off aqui, para ver se a nossa região, que eu acho que comportaria muito bem uma universidade, uma faculdade veterinária, queria que você falasse um pouco sobre isso. Fique à vontade. Eu me formei aproximadamente 8 anos atrás. Eu já faço parte dos hospitais veterinários públicos de São Paulo há aproximadamente 4 anos. Uhum. Para quem não conhece, São Paulo
possui 2 unidades de hospitais veterinários públicos, que são 100% gratuitos para a população. O hospital é de âmbito municipal, então, infelizmente, nós só podemos atender os munícipes de São Paulo mesmo. Capital. São Paulo, capital. O hospital, ele surgiu com a ideia de dar um atendimento veterinário para a população de baixa renda. Hoje todo mundo sabe, quem tem um animalzinho de estimação, sabe o quanto é oneroso um tratamento, e para a população de baixa renda, muitas das vezes isso chega a ser impossível. Às vezes a pessoa passa por dificuldade em casa, não consegue nem se manter a própria família, quanto mais levar um animal para um tratamento veterinário, para fazer uma cirurgia. São caros os tratamentos, isso a gente não tem dúvida, né? O hospital ele surgiu há 5 anos atrás, justamente para poder trazer um pouco de conforto para esses animais. Então, a gente faz um trabalho social para que o animal que estava em casa, que foi atropelado, que a pessoa não tem condição de tratá-lo, hoje ela pode procurar por nós, que nós damos todo o tratamento necessário. Cirurgias, as consultas, as medicações, trocas de curativo, raio-x, exames de ultrassom. Então, é um hospital completo, com tudo de primeira linha, para atender gratuitamente a população. Isso somente lá, né? Isso somente lá, e o único município até hoje que conseguiu isso fora da capital de São Paulo é Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes conta com uma unidade também. Poxa, agora vamos falar de Suzano. O que você poderia trazer de notícia para a nossa cidade de Suzano em relação ao atendimento? Eu sei que você está empenhado juntamente com o Amparo Animal, né? A ONG Amparo Animal, com outras ONGs também, fazendo apoio, dando ajuda, passando conhecimento, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho também, e o que o pessoal de Suzano pode estar esperando em relação a isso, com os animaizinhos que ficam por aí perdidos. Existe uma sensibilidade da Prefeitura de Suzano com a causa da proteção animal, né? Junto da Amparo, nos convidou para vir até aqui debater um pouco sobre o assunto. A gente busca que essa iniciativa dos hospitais veterinários públicos, ela atinja o máximo de municípios possível. Todo município tem a necessidade de ter um atendimento veterinário gratuito para a população. Junto aos hospitais veterinários, a Anclivepa, que é a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, sempre tenta trazer junto uma faculdade de medicina veterinária. Nós sabemos que aqui em Suzano não existe a faculdade, a faculdade mais próxima que tem seria em Guarulhos. Junto com o hospital veterinário, a ideia é trazer não só a faculdade de medicina veterinária, mas todo um centro universitário mesmo. Hoje a Anclivepa ela tem, além da graduação em medicina veterinária, vários outros cursos que estão iniciando, e a ideia é trazer esse projeto junto para Suzano também. A dificuldade qual é? O prédio, ou também pode fazer AD também, a universidade à distância, esse tipo de curso? Não, porque tem que ter a prática, né? Você tem que estar ali fazendo, examinando, é que nem medicina, é a mesma coisa, tem que ter a prática, não é somente teoria, né? Sim, para a medicina veterinária, não existe a possibilidade de curso à distância. O curso tem que ser presencial. O aluno ele precisa aprender realmente na prática como atender um animal, como fazer uma cirurgia, como trocar um curativo, como atender um cavalo com qualidade, um cachorro com qualidade. Para outros cursos já pode existir possibilidade de fazer à distância, né? Agora, que nem estamos na campanha de Novembro Azul, né? O mês passado foi Outubro Rosa, e eu vi algumas campanhas em relação ao câncer de mama em animais também, nas cadelas, né? Nas fêmeas. Tem muita gente que ainda diz, mas o animal também tem essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco das doenças do homem, né? Se também os animais também pegam esse tipo de doença, que nem câncer de próstata, essas coisas comuns aí na vida dos seres humanos. Sim. Atualmente a medicina veterinária ela é muito avançada. Então nós trabalhamos com todas as especialidades que a medicina humana tem. Então nós temos neurologia, pediatria, odontologia, dermatologia, ortopedia, enfim, entre várias as outras especialidades. Tudo isso para animais? Tudo isso para animais. Quer dizer, todas as especialidades para o homem, para o ser humano,
também para os animais. Praticamente todas nós temos já na medicina veterinária. Os cachorrinhos são principalmente gente também, né? na parte da medicina de pequenos animais, que seria justamente do cão e do gato. A gente fala brincando, os cachorrinhos são gente também, né? São gente também, é parte da família, né? Na medicina veterinária também, nós fazemos as campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul. É extremamente comum nas cadelas não castradas, que elas desenvolvam na sua idade já de maturidade, o câncer de mama. A mesma coisa acontece para o cão macho. É muito comum os cães machos não castrados que desenvolvam um câncer de próstata ou alguma alteração prostática em alguma fase da vida, normalmente na fase mais senil, já quando o animal já está um pouquinho mais idoso. Nessas campanhas que nós fazemos do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a gente foca bastante na parte não só da correção cirúrgica da doença, então as cadelas com tumor de mama que passem pela cirurgia, os cães com tumores de próstata que também passem pela cirurgia, mas nós batemos bastante na parte da castração dos animais. Os projetos de castração desenvolvidos principalmente pelas prefeituras e mais ainda pelas ONGs, que é o que a gente sabe que leva isso adiante, esses projetos eles devem ser levados a rigor. A cadela que é castrada, nova ainda antes do primeiro cio, ela praticamente zera a possibilidade de desenvolver o câncer de mama. A mesma coisa acontece para o cão macho. Se ele é castrado antes dos 6 meses, ele praticamente zera a possibilidade de desenvolver um tumor de próstata no futuro. Então a gente foca bastante na prevenção. São doenças que podem ser facilmente prevenidas pela castração. Teoricamente, se castrar o homem, castrar a mulher, também vai eliminar esse tipo de doença? Eliminaria também. De verdade mesmo? Provavelmente, eu não tenho conhecimento a fundo, mas... Teoricamente parece que sim, né? Se você castra um animal, fêmea ou macho, e evita aí câncer de mama e etc e tal, teoricamente o ser vivo seria... Cada espécie tem um comportamento. Quando a gente está falando da castração, basicamente a gente está lidando com os hormônios sexuais. Então é testosterona, é estrógeno. Para cada espécie tem um tipo de ação dos hormônios. Então não sei te dizer se para o ser humano funcionaria. Para o animal funciona, é comprovado cientificamente. Agora, você está falando de castração. Eu tenho ouvido muito falar de castração. Castração é um procedimento cirúrgico no macho ou na fêmea, para ele proliferar, para ele... para não reproduzir. Para não reproduzir. Então, se todo mundo entrar nessa campanha de castração, vai chegar um momento que não vai ter mais animais. Olha, isso é uma dúvida de muita gente. Vai eliminar várias raças, né? Inclusive até do meio veterinário. Poxa, se castrar todo mundo, daqui a pouco não tem mais cachorro. É isso mesmo. As campanhas de castração, elas já existem há anos e anos. E até hoje, a gente não consegue eliminar o número de cães. Só tem uma diferença do ser humano. A cadela tem 6, 8, 10, né, cachorrinho, e o ser humano um gêmeos, 2, né, no máximo 3, né? Normalmente é um bebê. Tem essa grande diferença, né? Nós não somos contra a reprodução dos animais, muito pelo contrário. Mas quando a gente fala em campanha de castração, a gente diminui abandono, a gente diminui maus tratos, e é isso que a gente busca. A reprodução dos cães ela deve ser feita para quem realmente entende do assunto e sabe como fazer. Os cães que são principalmente cães errantes, os gatos também, que ficam soltos na rua ou são animais semidomiciliados, eles acabam se tornando um problema, porque é um animal que está na rua, os filhos dele vão ficar na rua, os netos dele vão ficar na rua, e daqui a pouco a gente tem uma cidade que está povoada de animais de rua, que o governo ele é responsável por esses animais, mas a gente ainda está avançando bastante nas políticas para a proteção dos animais. Então a castração ela evitaria esse tipo de problema, o animal abandonado e os maus tratos, que isso é comum, principalmente para quem atua na área de proteção animal, isso é do dia a dia dessas pessoas, lidar com esses casos de abandono e casos de maus tratos. Queria responder a pergunta do Ronaldo Venturini.
Alô, Ronaldo, eu não sou cascrado não, tá? E minha espécie, eu não sei qual que é a minha espécie. Eu sou corintiano, cara. Tá tirando sarro. Ô, Marcel, você tá respondendo aí? Porque eu não tenho como responder aqui, tá? O seu tá cheio de perguntas aqui, você vai respondendo. Deixa eu só mandar um alô aqui, a Cleide Pinheiro. Já passou um monte de gente batido aqui. Roberto Batista Oliveira, Edna Vieira, Dom Lourenço. Ó, o homem lá do SBT tá aqui também. Cláudia Frias, Dom Lourenço Bake Off, monge. Não sei se você viu aquele monge, pessoal do SBT que faz comida lá, concorrendo lá, tá online aqui curtindo a gente também. Que nem isso, Suzano, tem vários aras, né? Bom, vamos focar um pouco mais em animais, em cachorro e gato, né? Que todo mundo tem cachorro e gato, e tem outras pessoas que têm alguns outros tipos de animais. Queria que você falasse um pouco também desses outros tipos de animais que as pessoas levam para casa. Tem tartaruga, tem papagaio, tem os bichinhos lá, não sei o que, um monte de bichinho. Fala aí um pouquinho sobre isso, os cuidados com esses animais que não são gatos e cachorros. Quando a gente passa para a parte dos animais silvestres ou os animais exóticos de companhia, aí entraria coelho, porquinho da Índia, o furão, os pássaros hoje que são cada vez mais comuns nos lares, calopsitas. São animais que têm um manejo muito especial e é o que acaba, muitas das vezes as pessoas acabam pecando. Principalmente para ave, acha que é só dar alpiste, na verdade não é, ele tem todo um tratamento nutricional que deve ser acompanhado. Quando a gente entra na parte de animais silvestres, já é um tópico um pouco delicado, porque é proibido se ter em casa. Então o papagaio, a tartaruga, o jabuti, isso não pode ter em casa. Isso é lei. Olha que tem muita gente que tem. Muita gente tem. Hoje em dia existe criador comercial autorizado pelo IBAMA. Então a pessoa que quer ter um papagaio, ela pode procurar por um criador comercial que tem autorização do IBAMA para procriar o animal em cativeiro e vendê-lo. Mas o animal que é oriundo do tráfico de animais, a gente condena esse tipo de manejo em casa. A Lucivânia Tolentino Jardim Pinheiro, tá te perguntando o seguinte, muito importante a entrevista de hoje, claro, tem bastante gente que tem animal, muita gente tem animais em casa mesmo. Gostaria de saber se faz castração em gatos, você falou que sim, claro. Como funciona? Também tem um cachorro que peguei na rua, porque queriam matá-lo, mas que já umas 3 vezes ele teve uma crise estranha. Fica tremendo e babando. Não sei o que é, depois passa, ele age como se nada tivesse acontecido. Isso pode ser uma doença grave? Então, 2 perguntas da Lucivânia, de como é que funciona a castração de gatos e desse cachorro aí que fica babando, etc e tal, da tremedeira. Acho que é convulsão que ele deve ter, pelo que eu entendo, né? Bom, Lucivânia, vamos lá. Vai saber se é epilepsia. A castração é um procedimento cirúrgico que ele é minimamente invasivo. Tanto para o cão quanto para o gato, o processo é o mesmo. Através de um animal anestesiado, sob anestesia geral, a gente faz uma pequena incisão e remove os 2 testículos. Com isso, a gente cessa a produção hormonal e o animal não consegue mais reproduzir. Isso, inclusive, facilita o manejo do proprietário com o animal, porque é um animal que ele perde, principalmente para o gato, né, que a gente sabe que o gato gosta de ir para a rua, gosta de sair para namorar. Normalmente, eles reduzem um pouco esse comportamento. Então, é um animal que ele vai ficar mais dentro de casa, ele caseiro, evita sair. Quando ele evita sair de casa para namorar, ele evita de ser atropelado, ele evita que alguém agrida ele de alguma maneira na rua, ele evita de ser atacado por um cão. Então, tudo isso através da castração. Puxa, quanta reação, hein? Pois é. Já no caso do animalzinho que ela falou que se treme, o ideal mesmo é levar até um veterinário da confiança dela para avaliação. Pelo que ela relatou, é lógico que a gente não consegue dizer isso, mas provavelmente ele pode ter alguma crise convulsiva, sim, algo relacionado à epilepsia. Então, o ideal é levar um veterinário para avaliar certinho o caso, ver o que precisa ser feito para ele. Então, muitas doenças do homem, o cachorro também, o gato e o cachorro também possui, tipo que nem você falou da epilepsia, eu falei brincando, mas também acontece ter epilepsia, porque o sintoma é parecido com o do ser humano. Então, o cachorro também tem esse tipo de gripe, resfriado, tudo isso, febre. Sim, muitas das doenças não são as mesmas, mas são semelhantes.
Para a pessoa que é leiga, que tem um animalzinho em casa, às vezes, dependendo do que o animal tem, ela até fala, olha, meu cachorro está gripado, meu gato está gripado. Não que ele esteja gripado, tá espirrando, mas ele tem sintomas semelhantes. Ele pode apresentar espirro, ele tosse, ele engasga. O nariz escorre. Tudo, os mesmos sintomas que a gente tem da medicina humana, muitos deles a gente tem espelhado também nos animais. Interessante. A Lúcia Moretti está agradecendo aí o Marcel pelo cuidado e atenção que teve com o cachorro dela. Viu, Marcel? Tá ouvindo aí? A Lúcia Moretti mandando um agradecimento para você. Você está respondendo aí? Você tem pergunta para fazer aqui, ô Marcel? Você me fala que a gente lê aqui. Eu vou tentar ler a a Edna Vieira, o Wickenhauser, fala sobre a injeção anticoncepcional. Essa injeção provoca o câncer? Essa injeção provoca o câncer. Sério? Atualmente, principalmente quando a gente vai trabalhar em alguma região, ou mais do interior, ou alguma região mais de periferia, ainda é usual que principalmente as casas de ração, casa agropecuária, recomendem que a pessoa aplique essa injeção para a cadela ou para a gata não entrar no cio ou não cruzar. Essa injeção ela nada mais é do que uma bomba de hormônios. Essa bomba de hormônio é o maior causador do câncer de mama hoje nas cadelas e nas gatas. O câncer de mama nas gatas, normalmente, praticamente 100% deles são malignos e extremamente malignos. Então, uma vez a gata desenvolvendo o tumor de mama, o prognóstico dela é bem ruim. Normalmente o tumor ele é muito agressivo. Outra coisa que essas injeções causam é a infecção uterina, que a gente denomina na veterinária como piometra. Justamente pelo estímulo hormonal, o útero ele acaba infeccionando. E essa infecção uterina é uma infecção gravíssima e é uma emergência dentro da veterinária, é uma urgência cirúrgica. O animal precisa ser operado rapidamente para poder ficar livre dessa infecção. Com medicação oral ela não se resolve, só se resolve cirurgicamente. Então, de novo, não existe motivo nenhum para aplicar esse tipo de injeção nos animais, uma vez que já existe a castração. A castração, tanto a pessoa pode fazer em alguma clínica popular, muitos dos centros das prefeituras fazem isso gratuitamente também, algumas ONGs oferecem esse serviço, ou em clínicas particulares, não é um procedimento caro. E é um procedimento que com certeza vai evitar que o animalzinho tenha uma série de complicações. A gente não recomenda de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese, que se utilize esse tipo de anticoncepcional injetável nos animais. E por que o Ministério da Saúde, enfim, esses órgãos reguladores, permitem esse tipo de medicamento no mercado? Isso é uma boa pergunta. Deveria ser proibido. Se provoca tanto problema assim, deveria ser proibido. Deveria ser proibido. A Anvisa tal, tem que acabar com... Acho que é a Anvisa também que controla, né? Sim. Ele deveria tirar do mercado. Proibir a venda desse produto. É uma medicação que a gente considera praticamente como uma medicação não ética. Ela é vendida para qualquer estabelecimento que queira comercializá-la. Diferente dos medicamentos éticos, que são vendidos apenas para o médico veterinário, para uso do médico veterinário. Existe trabalho científico que diz que essa medicação usada da maneira correta, ela não causaria tantos transtornos. Agora, os balconistas de casa de ração, infelizmente, eles não sabem o jeito correto. E o veterinário tem certeza que isso não serve para nada. Então, nenhum veterinário indica isso. Para mim, ela deveria ser banida do mercado. Tem um movimento aí, né, da Associação dos Veterinários, Brasileiros Veterinários, não sei quais são as associações que comandam a parte dos veterinários no Brasil, para que entrasse com ação civil pública, enfim, Ministério da Saúde, para eliminar esse tipo de problema aí, eliminar esse tipo de remédio. A Cláudia Frias, a castração é muito cara para fazer, deveria ter mais mutirões, porque são muito poucas as campanhas durante o ano. Então, é uma campanha que deveria ter as clínicas, né, que tem condição de redução de valores, ou a pessoa de baixa renda, os governos municipais deveriam promover a castração gratuita, né? Sim. Alguns municípios já fazem isso já há bastante tempo. Lógico que vai de cada município, precisa ter verba, precisa pensar direitinho como fazê-lo. Mas, por exemplo, São Paulo credencia clínicas veterinárias particulares
para oferecer o serviço de castração gratuitamente para os munícipes. Então, a pessoa vai até a subprefeitura, faz um cadastro rápido. Com esse cadastro, ele recebe uma guia para procurar por uma das clínicas conveniadas que estão espalhadas por todo o município para fazer gratuitamente esse serviço. Isso é uma ideia que todo município também deveria tentar colocar em prática. Muitos dos municípios já fazem o serviço relacionado ao Centro de Controle de Zoonoses. Funciona, ainda bem que fazem isso, mas a gente sabe que o número de castrações realizadas por mês realmente é baixo. O ideal é que essas campanhas sejam constantes. Estamos batendo um papo com Lucas Freitas, médico veterinário, diretor do Hospital Público Veterinário de São Paulo. Uma pequena pausa de 5 minutinhos. Papo em Catapima, beber uma água. Tem pergunta aqui da Edna Vieira, tem várias perguntas. O WhatsApp da Rádio Sat é mais 55, né, Brasil? 11 São Paulo, 989970701. 11 989970701. Tem várias perguntas também no WhatsApp que a gente vai fazer pro doutor, e também pelo Facebook aqui do Marcel e o Facebook da rádio, né? Estamos transmitindo pela página radiosat.fm. Vai na página da Rádio Sat também, você pode fazer sua pergunta. Tem aqui o coronel capitão, né? Ele é coronel agora, né? O Feliz Kamiyama, Ohayou, Genki desu ka, domo arigatou gozaimasu, a Lúcia Bitoca, enfim, daqui a pouco a gente volta e fala desse povo. Aumente o volume. Sat. ZYU 763. Sat FM. Suzano, São Paulo. Sat FM. A rádio que fala com você. Sua empresa precisa vender na internet? Em apenas 7 dias, tenha sua loja virtual completa e venda imediatamente para o mundo. Sistema integrado de pagamentos, controle de estoque, frete e correios, entre outros recursos, e toda assistência necessária. Planos para todos os tamanhos de negócios, com integração da loja dentro do Facebook. Aproveite o Black Friday. Divulgue seus produtos e serviços agora. Acesse www.mapadotesouro.com.br e clique no banner. Comece a vender pela internet. Tem uma loja virtual. mapadotesouro.com.br. Aqui na Sat FM, toda semana tem várias promoções e muitos ganhadores. Veja no site radiosatfm.com.br. No link promoções, se você foi contemplado, não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Lojão do Baixinho, o shopping do seu bebê em Suzano. Enxoval completo, carrinhos, móveis, moda bebê, cadeirinhas e acessórios. Temos crediário e aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Lojão do Baixinho, Rua General Francisco Glicério, 696, no centro, Suzano. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Ligue 11 4743 7615. 11 4743 7615. Uma campanha da Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Todos os sábados, às 18 horas. Hello, Brasil. O melhor da cena eletrônica. E relembrando o passado. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Candidatos das próximas eleições devem estar atentos à questão ambiental e inserir o tema nas plataformas de campanha.
A afirmação é da gerente ambiental da empresa Lara, especializada no tratamento de resíduos, Priscila Bolk. Ela chama a atenção para o fato de que alguns indicadores pioraram. Por exemplo, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o desmatamento da Amazônia cresceu nos últimos 2 anos e voltou ao patamar de 2009, com a perda de quase 8.000 quilômetros quadrados de florestas em 2016. Além disso, os índices de coleta de lixo praticamente estacionaram, o que quer dizer que 37 milhões de toneladas não têm a destinação correta. Mais de 3.300 municípios no ano passado mandaram os resíduos para os chamados lixões, que são proibidos por lei. Por isso, a especialista avalia que o cidadão deve cobrar os futuros e também os atuais governantes. É muito cômodo você falar, o poder público tem que fazer. Eu acho que todo mundo, todo cidadão tem a sua responsabilidade social para transformar o mundo em algo melhor. Então, as pessoas podem sim ir atrás da Câmara de Vereadores, verificar o que o seu município está realizando, propor melhorias, propor que criem-se projetos para atendimento dessas metas. Elas podem participar de projetos junto a organizações não governamentais. Então, dá sim, tanto para a população ou mesmo empresas, fazendo parcerias com ONGs ou com o poder público para estar alcançando essas metas e melhorando o país. Dados da Abrelp, entidade que reúne as empresas de limpeza pública, apontaram que em 2016, o investimento mensal dos municípios brasileiros em limpeza urbana caiu e ficou abaixo de R$10 por habitante. De hora em hora, informativo. Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, horário brasileiro de verão 10h22, estamos aqui batendo um papão legal com o Lucas Freitas, médico veterinário, diretor do Hospital Público Veterinário de São Paulo. Beleza aí, Lucas? Beleza. Então vamos lá, uma pancada de perguntas aqui, vamos falar da Edna. Edna Vieira Wirkerhauser, nome alemão, hein? Deve ser, né? Minha gatinha fez castração com inalatório. Já fiz tratamento com Europet por 15 dias, ela continua com tosse. Pode me dizer o que posso fazer? De novo, a gente não pode de maneira nenhuma, sem avaliar um animal, passar nenhum tipo de tratamento. O ideal é retornar ao veterinário, relatar a ele que o tratamento que ele passou ainda não fez o efeito que era desejado, para ver se existe alguma possibilidade de mudar a medicação ou de passar algum outro tipo de tratamento, né? Uma pergunta, como é que ela sabe que é tosse seca? O gato fala, não tem como falar que tá com tosse seca, você tá rindo, dá um xarope. Então, como é que funciona esse negócio de, você, tipo, tá com tosse seca? A gente divide né? em 2 tipos, a tosse seca e a tosse produtiva. A tosse produtiva é a que gera catarro mesmo, o pigarro, né? A tosse seca, ela não gera nada disso. É só uma tosse que não passa. É quase que um incômodo mesmo na garganta, né? Nossas entrevistas são meio... às vezes fica engraçado porque eu brinco muito, mas é interessante, né? Eu gosto de gato, gosto de cachorro. Pena que a casa que eu moro é pequenininha, então não dá pra gente ter um gato. E a gente quase não para em casa. O bichinho vai ficar sozinho, solitário, né? Deixa o controle remoto para ele lá e fica assistindo televisão, o gatinho, o cachorro e tal. Vamos lá com mais uma pergunta, senão o negócio roda aqui. Mariana Oliveira, bom dia, Mariana. É possível a depressão felina pelo falecimento do seu companheiro? Caramba, morreu a esposa do cachorrinho. Acontece. Um amigo, amiga, né? Tem um casal de cachorro e gato. Ou de cachorro e cadela, ou um gato e uma gata, morreu um dos dois, é que nem o ser humano, eu tenho lá casado há 50 anos, morreu minha esposa ou morreu meu marido, e aí? Fica com depressão, essas coisas? Também? Acontece. É difícil a gente classificar como depressão, mas os animais, eles sentem sim a partida dos companheiros. O processo de luto, ele é muito semelhante ao processo do luto humano. Então, tem as fases do luto. Primeiro ele vai ficar triste, vai ficar sem conseguir entender direito.
principalmente quando o óbito do animalzinho companheiro acontece em outro local que não a casa dele. Para o ser humano a mesma coisa, se você vai a um velório e você vê o corpo sendo velado, aquilo teoricamente te conforta e você entende que aquilo é um ritual de passagem, ali encerrou um ciclo. A mesma coisa acontece para o animal. Então o animal que ele vê o seu companheiro morto, né, sem vida, ele consegue ter muito mais noção e entender o que aconteceu com ele do que o animalzinho que simplesmente o cachorrinho foi levado para a clínica veterinária e lá ele veio a óbito. O companheirinho que ficou em casa, ele realmente não consegue entender onde está o amigo dele. Ele vai ficar esperando a volta. Ele espera a volta. Puxa, deve ser muito triste mesmo, né? Chega uma hora que ele acaba se acostumando, né? E tem animalzinho que realmente não se acostuma de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Há muitos dos proprietários acabam que conseguem outro animalzinho, adotam outro. Tá. Normalmente arruma outro companheiro. Normalmente quem tem animal gosta muito e não consegue viver sem. Então sempre é comum, sempre que um animalzinho nos deixa, a pessoa normalmente ele acaba levando outro para o lar. E aí o amiguinho acaba... É o conselho que você daria? De quando tem lá dois cachorros, enfim, amigos desde infância, desde pequenininho, aí um dos dois vai pro saco e aí? É muito individual. Tem animal que se adapta tranquilamente. Tem animal que realmente fica triste, não vai querer se alimentar direito. E outra, primeiro vai da pessoa, né? O tutor tem que estar ciente. Sempre que a gente traz um novo animalzinho para dentro de casa, a gente tem que ter a consciência de que é um companheiro para 15 anos, 17 anos. Então, a gente não pode ter essa reação no impulso. Meu animalzinho está triste porque o outro morreu, vou pegar outro. Não, pega com consciência que é uma vida que está entrando na sua casa, que você vai ser responsável por ela por 15, 20 anos. Então, tem que ter consciência. Uma hora o animal se adapta, do mesmo jeito que a gente se adapta quando perde um ente querido, uma hora ele vai se adaptar também. Então tem que ter bastante consciência antes de levar outro para dentro de casa. É uma responsabilidade muito grande ter um animal em casa. Isso tem que ser muito bem pensado. Psicólogo, psiquiatra para cachorro, animais, existe não, né? Não existe, o veterinário mesmo que trata, mas a gente tem casos de pacientes que utilizam medicamentos ansiolíticos, medicações controladas também. Bom, deixa eu partir aqui para o WhatsApp, tem um monte de pergunta. Vamos lá, o WhatsApp, pessoal, é 11 989970701. Já me perdi aqui porque tem um monte de pergunta. Vamos aqui, vamos lá, para a Gil. Olha, eu morei por um ano em Botucatu, lá quando se abandona o cachorro, já ligaram para a prefeitura e ela de imediato vem, recolhe o animal, já castra e devolve no mesmo lugar com medicamentos. E as pessoas se encarregam de cuidar. Era isso que tinha que fazer. O que você acha? Porque na minha rua, quando chove, fica horrível com o cheiro de fezes, urina dos cachorros que criam solto aqui na rua. Deve ter muito cachorro lá perto da casa dela. E esse negócio que fazem, essa campanha, essa maneira que agem lá em Botucatu, você é a favor, é contra? Você acha uma boa ideia fazer isso ou não? Vai de cada município. Por exemplo, quando a gente faz isso, a prefeitura vai, recolhe o animal, castra e devolve. O problema, ele continua, porque o animal vai continuar na porta da casa dela. A única coisa que vai acontecer essa cadelinha que está lá abandonada na rua dela não vai ter filhotes. Mas essa cadelinha vai continuar vivendo na rua dela durante 15 anos. Então, não é isso que vai resolver o problema. É uma das soluções, porque a gente sabe que os centros de controle de zoonose de todos os municípios do Brasil inteiro, eles são superlotados. Então, eles não têm capacidade mais para receber nenhum animal diferente, para recolher um animal. Então, isso é uma das soluções que pode ser tomada pelo município. Antigamente se caçava, tinha aquelas carrocinhas, né? E pegava os cachorros na rua para fazer sabão. Não sei se eu, quando era criança, eu via essa história, fazer sabão. É verdade mesmo, senhor, de fazer sabão com cachorro? Não sei te dizer, mas provavelmente é uma lenda. A história do sabão é uma lenda. Mas realmente a carrocinha, ela recolhia os animais e fazia o quê? E eles eram eutanasiados. Vixe. Eles eram sacrificados. Se eu não me engano, ficava um tempo disponível no canil da prefeitura para que um possível proprietário fosse até lá reclamar por ele.
em alguns dias ninguém reclamou, ele era sacrificado. Hoje é e é proibido. isso que foi feito durante muitos e muitos anos, mataram-se milhares e milhares de cães e gatos no Brasil inteiro. Hoje isso é proibido, graças a Deus. É uma lei federal? É lei. Isso gera um outro problema. Os canis, eles não foram redimensionados. Então, provavelmente, a prefeitura ela tem o mesmo canil hoje, que ela não pode sacrificar nenhum animal, para manter todos os animais que seriam resgatados da rua. Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver, ela não pôs o nome. Por gentileza, coloque seu nome aí pra gente falar de você. Eu não vou fazer sua pergunta agora, depois você coloca o nome, tá? Eu vou mandar aqui uma mensagem pra você colocar o seu nome pra gente poder estar identificando aqui. Bom dia, meu nome é Evelyn. Também não sei que bairro ela tá. Gostaria de saber se precisa comprovar renda para levar o animal ao hospital. Acho que é para atendimento gratuito. E se as pessoas de Suzano também podem levar. Acho que é lá em São Paulo. Infelizmente, as pessoas de Suzano não podem utilizar os hospitais veterinários públicos de São Paulo. O hospital ele é municipal, então só quem pode levar o animalzinho até lá são os moradores do município de São Paulo, comprovados com comprovante de endereço, tem toda a documentação necessária. O hospital ele não faz distinção por renda, mas a gente prioriza o atendimento para a pessoa de baixa renda. Como que isso acontece? As pessoas que são assistidas por qualquer dos programas assistenciais do governo, Bolsa Família, Bolsa Renda Mínima, enfim, entre outros, ele apresentando esse comprovante para a gente no ato do cadastro, o atendimento do animalzinho dele é priorizado. A Fátima Félix, da Vila Nova Europeia e Suzano, está gostando da entrevista, muito boa entrevista. Deixa eu responder uma pergunta aqui da Cláudia, Cláudia Frias. Ela pegou a entrevista pelo caminho aqui, quer saber quem é você. Lucas Freitas, ele que está aqui no estúdio da Rádio Sat, está gostando da entrevista. Ele é médico veterinário e diretor do Hospital Público Veterinário de São Paulo, viu, Cláudio? É fera. A Fátima Félix, Suzano, queria saber por que é mais difícil achar veterinário para aves? Realmente é difícil achar o veterinário para aves. Isso é uma cultura muito recente ainda no O veterinário de outros bichos não é... O veterinário ele é generalista. Ele se forma apto a trabalhar com qualquer espécie. Mas as faculdades elas têm um enfoque maior nos animais de companhia, que a gente considera cão e gato, basicamente, e os animais de grande porte e animais de produção. Então entraria equino, bovino, avicultura industrial, né, que é frango de corte, a galinha poedeira e a suinocultura. Essa parte de animais silvestres, animais exóticos, que entraria a parte do passarinho, que é o canarinho de gaiola, periquito australiano, calopsita, enfim, ainda é muito recente. Existe veterinário já especializado para isso, existe pós-graduação própria para o veterinário que quer aprender a lidar com esse tipo de animal. Inclusive a Anclivepa, a associação, ela oferece esses cursos de pós-graduação também, de especialização, mas ela consegue achar sim, é só procurar direitinho que acha. Bom, eu fiz a pergunta aqui para ouvinte, que eu não sei o nome, nem bairro, nem que cidade que ela está. Alessi Camargo, ela é de Suzano, Jardim Suzano. Obrigado, Alessi, um beijo para você, viu, por responder a minha pergunta aí sobre o seu nome e onde você está. Meu nome é Alessi, moro no Jardim Suzano. Gostaria de saber se a raça de cachorro Pitbull tem mais tendência de ficar cego do que as outras raças, já que tive um Pitbull que morreu cego aos 10 anos. Agora estou com um outro que é Poodle, com Cooker, que está com 4 anos e já está quase cego. O Pitbull não é uma das raças que aparece no topo do ranking da cegueira dos cães. Já o Poodle aparece. Realmente é comum o Poodle desenvolver catarata. Então, de novo, procura pelo seu veterinário para ver certinho o que está acontecendo, se pode ser esse o caso. Puxa, então a catarata não é que nem o ser humano? Opera também? Opera a catarata também. Igualzinho o ser humano, não? Igual no ser humano. A veterinária faz também a cirurgia de catarata, mas é importante que ela leve primeiro ao veterinário para realmente saber se é catarata e qual tipo de catarata que é.
Não é todo tipo de catarata que é passível de tratamento cirúrgico. Tem alguns tipos que não tem como fazer intervenção cirúrgica. Aí ele vai ficar cego. A tendência é que ela vai evoluindo, a visão vai diminuindo, até que ele chegue um momento que ele entre em cegueira mesmo. Puxa, que dó, né? Então o cachorro, o gato tem glaucoma, que nem o ser humano, é uma coisa. Existe glaucoma, existe catarata. Bom, outra pergunta aqui. A Edna Vieira, quais os sintomas para saber quando o animal está com infecção urinária? Normalmente o que o proprietário consegue ver em casa ou é uma dificuldade para urinar, ele percebe que o animal sente dor no momento de urinar, e o mais comum realmente é ver sangue na urina. Isso é o que mais chama a atenção do proprietário em casa, né? O outro que a gente pode colocar é o odor da urina, às vezes ele sai com um odor muito mais forte. Esses são alguns dos indicativos que a pessoa em casa consegue ver, né? Uhum. Bom, agora eu queria que você passasse as recomendações, que a gente percebe que as crianças, mesmo os adultos, têm uma intimidade tão grande com os animais, principalmente cachorro e gatos, né? Leva o cachorro para tomar banho junto, leva para dormir na cama, lambe a boca, beija a boca do cachorro, come, divide o prato de comida com o cachorro. Todos esses cuidados, né? Aliás, todos esses, como se fosse uma criança, como se fosse um ser humano. Queria que você passasse as suas orientações como médico veterinário sobre infecções, sobre doenças transmissíveis ao ser humano, o que pode, o que não pode, né? Principalmente gato e cachorro. Algumas aves também, a gente percebe que tem gente que põe a comida na boca, a ave vem, pega na própria boca do ser humano. A gente vê tanta coisa, fala, poxa, pessoal, não é que a gente tem nojo, mas tem que ter cuidado. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Todo mundo já ouviu falar no termo zoonose. Zoonose nada mais é do que uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Dentro dos animais de companhia, principalmente o cão, o gato, e até foi comentado das aves, né, papagaio principalmente, galinhas. Existem várias dessas zoonoses que a pessoa pode ter contato, pode acabar se contaminando em contato com os animais. A gente recomenda sempre manter o animal vermifugado. Muitas das verminoses dos cães e dos gatos, elas podem acabar contaminando o ser humano, principalmente criança. O que é muito comum, que muita gente já deve ter ouvido falar, é o famoso bicho geográfico. O bicho geográfico, ele é uma verminose do cão. Então, a pessoa acaba contraindo isso, algum local que o cão defecou, e isso, o parasita, ele acaba indo para a terra ou para a areia, e a criança brincando, às vezes, num parquinho de areia, acaba se contaminando com esse verme, que ele acaba fazendo uma infecção cutânea. A mesma coisa acontece para a ave. Tem algumas doenças das aves, são doenças virais, que podem causar conjuntivite no ser humano. Então, o ideal todo mundo que tem um animal tem que manter esse animal sempre atualizado com um médico veterinário de sua confiança. Falando da ave, vamos falar de pombos. Tem muito pombo por aí, né? Proliferação de pombos. Aqui, por exemplo, no prédio nosso aqui, tem pombo pra caramba. Você marcou, o pombo tá entrando dentro da sala. E aí, quais são os cuidados que a gente deve ter de tomar com o pombo? É verdade que o pombo transmite umas doenças graves? Que tipo de doença que é? Como é que faz para evitar esse tipo de problema? Como é que faz, por exemplo, para evitar que o pombo fique se instalando na residência? Porque ele fica ali, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 50 pombos. O que acontece com o pombo que ele vem para uma residência, fica ali, daqui a pouco vem toda a manada dos pombos lá? O pombo, ele realmente é um transmissor de doenças importante para o ser humano. Uma das principais é a criptococose, que é uma doença fúngica que é grave para o ser humano quando contraída. O controle do pombo para que tipo de sintoma é essa doença? O que ela causa? O que é isso? Ela normalmente começa com quadro respiratório, se eu não me engano. Pelo menos para o que é do meu dia a dia, quem se contamina bastante com esse tipo de doença é o gato. E ele dá um quadro respiratório normalmente no nariz, a gente chama de cara de palhaço. Ele fica com o rosto inchado, o nariz bem inchado. Isso é uma doença fúngica. É uma doença grave, é uma zoonose. Ela é transmissível para o ser humano. É mesmo? Do pombo para o gato, do gato para a pessoa? Também. Olha!
O controle de pombo ele deve ser feito por empresa especializada. São produtos que eles utilizam como repelente, que sempre que o pombo ele pousa no local, ele sente um incômodo na pele e ele evita voltar naquele local. É difícil controlar, é uma praga urbana que está espalhada no Brasil inteiro. Caramba, hein? Outra pergunta aqui, tem várias perguntas. O gato da minha amiga tem um caroço nas costas bem próximo do rabinho. A veterinária já retirou, mas volta e cresce, fica do tamanho de uma frutinha jabuticaba. Seria cisto? Também tem que examinar. O que decide se isso é um cisto ou se isso realmente é algum tipo de nódulo ou tumor, algum tipo de câncer, é a biópsia, né? Todo tumor ou todo nódulo que é removido por cirurgia, ele deve ser enviado para a biópsia, e a biópsia é que vai conseguir me falar com exatidão o que é aquilo. Se aquilo é um câncer maligno, é um tumor benigno, era só um cisto, ou o que é só a biópsia que consegue dizer. A olho nu é impossível diagnosticar. Tem uma pergunta interessante da Edna aqui também sobre isso que eu ia te falar, já ia aproveitar o gancho dessa pergunta. O gato, você vai viajar com o seu animal de avião, ou vai viajar de carro. Vai viajar de veículo, seja aéreo ou terrestre. Pode dar calmante pro gato, pro cachorro? Não pode. Para viajar? Não pode. O bicho vai ficar se debatendo lá, doido, dentro daquela jaulinha dele lá. As companhias aéreas, principalmente, eles são muito rigorosos com o transporte de animal. Se por um acaso o funcionário da companhia aérea ele suspeitar que o animal foi sedado para viagem, ele impede que o animal embarque. Por quê? Pelos riscos. Toda a sedação ela é muito arriscada para o paciente. Então o animal ele pode ter uma queda de pressão súbita, ele pode desenvolver uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então a empresa ela não permite que esse animal embarque. O ideal é a pessoa que tem o hábito de viajar com o animal ou que por um acaso pretende, já ir habituando o animal com a caixa de transporte desde novinha, para que ele não fique agitado, não se sinta tão incomodado. A gente evita ao máximo sedar um animal para qualquer motivo, justamente pelos riscos que a gente sabe que acontecem. Não só o risco naquele momento do animal poder até desenvolver uma parada cardíaca e vir a óbito, mas os riscos no futuro. Muitos dos animais que pela sedação ele desenvolve a hipotensão, né, que é a pressão baixa, a queda da pressão arterial, ele pode virar no futuro um paciente com insuficiência renal. Então a gente evita ao máximo. Tá, vamos falar da febre amarela. Não sei se você está acompanhando as notícias, nós entrevistamos a semana passada a responsável, né, do estado de São Paulo sobre a febre amarela. Foi achado agora semana passada também um macaco morto lá em Santa Isabel, aqui perto já, né, já está vindo, começou lá em Campinas, já estava na Zona Norte, já está, aí apareceu um macaco em Santa Isabel. E ontem saiu o resultado da biópsia lá dos exames, e não era febre amarela, graças a Deus, por enquanto, né? A gente não sabe, porque nós estamos numa área de mata, né? Área verde. Eu queria que você falasse um pouco sobre a febre amarela, já que você é veterinário também. Quais são as suas recomendações em relação a isso? O macaco, ele não é um transmissor, todo mundo pensa que o macaco é um transmissor. Vamos matar os macacos. Nada a ver, hein? Os mosquitos são pernilongos. Fala um pouco sobre a febre amarela. O que nos assusta quando a gente fala de febre amarela é justamente esse link que a população faz entre o macaco e a transmissão da febre amarela. A gente tem muito medo dessa divulgação, das pessoas começarem a ver macaco em região rural, que a gente sabe que é comum esse tipo de macaco nas zonas rurais, próximas de onde nós estamos, o pessoal começar realmente a agredir os macacos e matar o macaco por conta disso. A gente só recomenda que onde tiver primata, tiver algum tipo de macaco, a pessoa tenha precaução, não se aproxime. Se vê principalmente algum animal que tá por algum motivo está caído no chão, tá doente, está largado em algum lugar, não se aproxima, não toca, aciona o Centro de Controle de Zoonoses ou até mesmo algum dos órgãos do IBAMA para tentar levar esse macaco e ver o que precisa ser feito. Só evitar contato, mas não agride o animal, não tenta ver com outros olhos. Que nem eu fiz a pergunta para ela, que foi por telefone essa entrevista, porque o mosquito ele morde todos os tipos de animais, não é só o macaco, né? O ser humano, o macaco, veado, sei lá, qualquer coisa que tenha sangue, né?
Sim. Até a própria ave, né? O Sim. pernilongo também. Então, por que só... É porque ele se assemelha ao ser humano, o macaco? É por isso? Para cada tipo de vírus, ele existe um hospedeiro específico. Então, tem vírus que só conseguem as condições necessárias para reproduzir dentro do corpo de um primata. Tem outros vírus que encontram as condições necessárias para reproduzir dentro do corpo de um cão. Então, para cada tipo de vírus, ele existe uma determinada condição fisiológica do animal para ele existir e proliferar. Então, provavelmente da febre amarela, ele se dá mais em primatas. Um cachorro, um gato, provavelmente não. A então. gente não tem conhecimento de nada disso ainda, não é transmissível para os cães. Tem uma pergunta interessante aqui, eu preciso saber os sachês. Todas as manhãs eles querem comer sachês. O gato é recomendável. Também dou frango cozido, mamão papaya e água de coco, além da ração de boa qualidade. Ô Edna, você está dando para quem isso? Cachorro, gato, papagaio, para quem você está dando tudo isso? Ela não pôs aqui que tipo de animal é. Esse sachêzinho que o pessoal utiliza para gato, a gente recomenda mesmo que utilize. Então. Tá. O gato ele desenvolve muito problema urinário por conta de se alimentar exclusivamente de ração seca. Principalmente o gato castrado, ele bebe menos água do que o normal, ele é mais preguiçoso do que os outros, então ele evita se movimentar muito para ir beber água. Principalmente as casas que tem muito gato. Quando o animal ele se alimenta do sachê, ele acaba bebendo água junto. Enquanto ele come, ele está bebendo água, porque ele é úmido a comida, né? Diferente da ração seca. Então isso ele é bom para o gato, sim. Ele acaba ajudando que ele não desenvolva problemas urinários. Tem pessoas exageradas em relação a animais em casa. Tem gente que tem 10, 15, 20 cachorros, 30 gatos. E aí? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? O que os vizinhos podem fazer? Essa pessoa tem problemas de depressão para ter tanto cachorro, tanto gato assim? Isso é normal ou é anormal? Isso é um assunto bastante delicado. A gente tem algumas situações distintas. Existe tanto o protetor, né, que acaba sendo, existe o protetor independente, que recolhe o animal de rua, dá um tratamento, tenta conseguir um lar para ele. Existem as ONGs que fazem um trabalho bacana, que tem espaço ideal para manter o animal, e existe o acumulador de animal. O acumulador é igual o acumulador de qualquer coisa. Ele acaba que ele não consegue mais ter uma distinção entre recolher um animal de rua ou acumular um animal. O acumulador, ele simplesmente põe o animal dentro de casa, mesmo não tendo condição nenhuma de ter o animal dentro de casa. A pessoa que quer ter 30 cães, ela pode ter 30 cães, desde que ela tenha uma estrutura que comporte 30 cães. Quer ter 30 gatos? Não tem problema, tenha os 30 gatos, desde que a sua casa tenha a estrutura para receber 30 gatos. Quanto mais animal se coloca junto, mais complicado é o manejo. Principalmente quando a gente fala de gato. O gato ele é um animal territorialista e ele é extremamente sensível às disputas de território. Então, quando a gente coloca muito gato junto, primeira coisa que a gente aumenta demais é a parte das infecções urinárias. O gato ele não utiliza a caixa sanitária, né, que é a famosa caixinha de areia do gato, se ela estiver suja. Imagina numa casa com 30 gatos. A partir do momento que o primeiro gato usou a caixa de areia, ela já está suja. Os outros 29 não vão querer usar. Puxa. Então, por isso que a gente fala, tem que ter estrutura. Os gatos estão querendo saber quem foi o gato que foi lá primeiro. Quer ter 30 gatos, você precisa ter pelo menos umas 40 caixas sanitárias, para que eles tenham onde escolher. Caramba. Precisa ter pelo menos umas 40 vasilhinhas onde eles possam beber água. Porque a mesma coisa acontece com a água. É mesmo? O primeiro gato bebeu água, aquela água para ele já é considerada uma água suja. Ele evita. Puxa. Então ele precisa de ter acesso à água limpa e fresca. Fazer isso para 30 gatos é muito difícil. Fazer para 2 já é difícil, para 3, para 30 é muito difícil. Então é possível ter. Agora a pessoa tem que dar um jeito de garantir que esses animais vão ter as condições necessárias para viver. Agora, se eles crescerem juntos, eles vão se acostumar a partilhar essa água, a caixinha, etc. E tal, não existe partilha. Não? Não existe essa partilha. Ô Edna, você falou que tem 5 gatos. Como é que você faz aí com os seus 5 gatos em casa? Você coloca 5
potes de água, 5 caixinhas de areia aí na sua casa, ou eles dividem, são todo parceiro aí? Para quem está em casa, a gente recomenda. A conta é o número de gatos mais 1. Então, se eu tenho 5 gatos, eu preciso ter pelo menos 6 caixinhas de areia e 6 vasilhinhas de água. E lembrando que essas 6 caixinhas de areia e 6 vasilhinhas de água têm que estar espalhadas pela casa inteira. Se colocar 6 caixinhas de areia juntas na área de serviço, ela é uma grande caixa de areia, não resolve nada. Então tem que ter uma no banheiro, uma no quarto, uma na sala, uma na cozinha, uma no quintal. Com isso você consegue garantir que os animais vão ter acesso. É muito sutil a dominância do gato. Diferente do cachorro que rosna e mostra que aquele potinho de comida é dele, o gato ele não precisa fazer nada, ele só precisa ficar deitado entre o outro gato e a caixinha de areia. Ali ele já está mostrando que é dele e dali ninguém passa. É muito sutil a dominância dos gatos. Interessante, né? Por exemplo, eu vou mudar de residência. Moro ali há 5 anos, tem meu gatinho, meu cachorro lá. E aí, como é que eu faço para levar meu gato para outro lugar? É verdade que a turma coloca o gato dentro de um saco para poder... Isso eu vi muito, hein? Para ele não se perder, para ele não fazer o caminho de volta, para ele voltar para a casa que morava antigamente, não. Como é que faz para você fazer com que o gato, como você falou, ele é territorialista, né? Então ele vai voltar para a casa que era onde morava. E aí, como é que faz para fazer o gato ficar na nova casa? Gato e o cachorro também, né? Sim, a gente fala para todo mundo, garantir que o gato vai ficar dentro de casa é um dever do proprietário. Então, esse gato, que é o que a gente chama do gato semi-domiciliado, que é o que sai para namorar e volta para casa, a gente condena esse tipo de manejo do animal. O animal ele tem que estar em casa. Então, quem quer ter gato, o ideal é ter a casa telada. O gato ele não pode sair. O gato só sai de casa para acontecer alguma tragédia na vida dele. Ou ele vai ser atropelado, ou alguém vai bater, ou ele vai comer veneno, ou algum cachorro vai pegar ele. O gato sai de casa para essas 4 coisas. Ou a gata volta prenha, né? Se não for castrada, ela volta ainda com os filhotes para casa. Isso é uma responsabilidade do proprietário, é guarda responsável. Ele tem que garantir que o animal dele está dentro de casa. Falar, mas meu gato já tem 10 anos e ele nunca foi atropelado. Pô, que bom. Mas não é rogando praga para ninguém. Um dia vai acontecer. A gente atende diariamente no hospital. Hoje o Hospital Veterinário Público atende em torno de 400 animais por dia. O setor de ortopedia é um dos setores mais cheios do hospital. E todo dia a história se repete. Mas ele saiu de casa, ele sempre sai de casa, e hoje ele voltou assim. Então voltou atropelado, com o membro fraturado, fratura mandíbula, muitos deles têm lesões gravíssimas que levam a óbito mesmo, simplesmente pelo fato de que ele saiu de casa para passear. É tudo que precisa para acontecer um acidente, então é responsabilidade do dono manter o animal em casa. Coitado do gato, né? O gato que você falou da mudança de casa, ele vai tentar voltar para a casa dele se ele já souber o caminho da rua. O gato que nunca saiu de casa, se ele por um acaso sair, ele se perde. Então o gato ele conhece a região por onde ele anda. Se você se mudar para um local distante, ele não consegue voltar para o lugar dele. Ele só conhece os lugares por onde ele já passou. Então essa história de eu vou levar ele para outra cidade, ele corre o risco dele voltar? Não corre. Ele não sabe o caminho para lá. Interessante. Uma pergunta interessante que eu vou fazer para você sobre, eu já vi, você deve ter visto também, do cachorro. O cachorro, ele é muito amigo do homem mesmo, né? Muito. Então eu já vi vários casos, por exemplo, e de um cavalo também, do cara, pro dono do cachorro, morreu. E o cachorro ficou debaixo do caixão, na hora do velório, o cachorro foi pro cemitério, ficou lá no lado do túmulo do cara, lá, dia e noite, vários dias, o cavalo a mesma coisa. Queria que você falasse desse negócio de sentimento dos animais em relação ao homem. O animal, ele enxerga o homem como um membro da família. Normalmente, principalmente quando a gente fala do cachorro, os cães eles vivem em matilha. Toda matilha tem os líderes e os liderados. Na maioria das vezes, o líder é o ser humano. É a referência dele de liderança, de quem ele tem afeto. Então, quando essa pessoa morre, realmente o animal sente bastante. Do mesmo jeito que ele sentiria se fosse o companheirinho dele, algum outro amiguinho dele.
Então ele realmente fica triste, ele sente, e é aquela história que a gente comentou mais cedo do luto. O animal, ele realmente entra em luto. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Lisandro Frederico, o vereador, Sidneia Gonçalves, o Tiago Rodrigues. Bom dia, Tiago, beleza? Não sei que bairro você tá. Dona Benta, né? E a Edna falou dos 5 gatos lá, ela falou que tem um banheiro só deles, com caixas e sempre limpas, está dando certo, vários bebedouros. Ela falou que tem um local lá que eles vão lá, tudo companheiros, os gatos dela são todos chegados no outro lá, tudo amigo. É um caso meio que à parte, né? Cada animal, Lucas, ele tem as reações, são individuais, né? Então, se a gente consegue fazer esse manejo, que é o manejo ideal, o ideal é isso que eu falei, cada um tem pelo menos uma caixa de areia a mais, bem espalhadas, para que sempre que ele quiser ir ao banheiro, ele tem que ter acesso. Se ele não tem o acesso, é quando ele começa a desenvolver os problemas urinários. Quem tem gato e que lida bastante com gato, já deve ter ouvido falar, ou já até teve algum animalzinho com obstrução uretral. Tem que passar sonda, tem que levar no veterinário para anestesiar. O principal fator que causa essa obstrução uretral dos gatos é justamente o estresse e a falta do acesso ao banheiro. Então a gente recomenda sempre que tenha o máximo de caixinhas de areia possível para que ele tenha livre acesso. Bom, estamos em Suzano. Vamos falar um pouco de Suzano em relação aí aos animais que estão precisando de um hospital em Suzano, né? Ou público ou privado. De preferência público. O que a gente poderia estar fazendo em relação aí a reivindicar isso à prefeitura, à vigilância sanitária, aos órgãos competentes, e conscientizar o órgão público, que é a prefeitura, sobre a necessidade do município possuir esse tipo de me fugiu a palavra. É um equipamento público. Equipamento público, exatamente. O hospital veterinário público, primeiro que a gente precisa que o poder público entenda que é saúde pública. Nós não estamos lidando somente com saúde do animal, nós estamos lidando com saúde pública. Primeiro porque diariamente no hospital nós atendemos inúmeros casos de zoonoses, que são diagnosticadas por nós, são tratadas. Doenças essas que poderiam ser transmitidas para a família, para o ser humano. Outra coisa que a gente acaba que não pensa, a pessoa que tem um animalzinho que está em casa, que foi atropelado, fraturou um membro, ou está com um tumor enorme, está doente por qualquer razão e não tem condição de pagar por um tratamento veterinário particular, o que essa pessoa faz com o animal? O que a criança da casa faz com esse animal? Vai assistir o animal em casa com dor, agonizando até que chegue um momento que ele vai vir a óbito? Isso é uma tortura para o ser humano, assistir o sofrimento de um animal. O caminho para que todo município tenha um hospital veterinário público é justamente através dos vereadores, através do prefeito. Manda carta para o prefeito, manda e-mail, localiza quem são as ONGs da cidade para tentar fazer algum tipo de abaixo-assinado, ver quem é mais atuante na proteção animal junto da vereança, para ver se faz alguma iniciativa para que isso chegue no prefeito. Em Suzano, a gente sabe que o prefeito já é sensível à causa, e isso já é um caminho andado, ele já se sensibilizou com isso. Agora, cada munícipe precisa chegar até o prefeito e falar, pô, prefeito, eu preciso disso. Lá no meu bairro, a gente é carente, as pessoas não têm dinheiro para levar no veterinário, a gente precisa ter um veterinário público. Com isso, faz-se os projetos e o município tendo interesse, abre-se o hospital. É muito importante entender que a gente está lidando com saúde pública. Não é só, não está gastando dinheiro com o animal. A gente está investindo em saúde pública. Poderíamos, de repente, o Wilson Grassi lá, juntamente com a direção, de fazer uma parceria público-privada em estar trazendo um hospital universitário para Suzano, um veterinário, de repente fazer essa conversa junto com o prefeito, né? Para poder, de repente, já que não tem grana, vamos fazer uma parceria, enfim, ter uma conversa para
troca, vamos dizer, a prefeitura cede uma parte, a universidade cede outra, vamos trazer a universidade para cá, vamos trazer um hospital para cá. Essa parceria entre a prefeitura e a universidade veterinária? Com certeza. A Anclivepa já faz esse tipo de parceria junto da prefeitura de São Paulo, né? O Hospital Veterinário Público de São Paulo, ele é custeado pela prefeitura, mas ele é administrado pela Anclivepa. A Anclivepa, de novo, a sigla é Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. A associação já está há mais de 45 anos, ela existe, congregando médicos veterinários que atuam na medicina de pequenos animais, cursos de pós-graduação, e já há 5 anos com o modelo, que é um modelo de sucesso, que é único ainda no mundo, que são os hospitais veterinários públicos de São Paulo. Dificilmente a prefeitura ela consegue sozinha abrir um hospital e gerenciar, é muita coisa para fazer realmente. A Anclivepa ela busca entrar justamente em parceria com as prefeituras para trazer esse atendimento veterinário para as cidades. Do mesmo jeito que conseguimos em São Paulo, conseguiu fazer em Mogi das Cruzes também, e a gente busca fazer em vários municípios. A gente quer levar essa ideia dos hospitais veterinários para a maioria dos municípios do Brasil inteiro. E isso é um bônus que a associação leva para o município, se for de interesse, lógico, da população, essa parte do centro universitário, né? Então, não só de ter o atendimento, mas de gerar mão de obra para a cidade e capacitar as pessoas do município para gerenciar isso no futuro, né? E fora da Anclivepa. Então, formar médico veterinário na região, formar médico veterinário que entenda de pequenos animais, que é a nossa especialidade, e isso tudo a gente consegue fazer junto, vinculado aos hospitais. Você falou de pequenos animais. Esses pequenos animais seriam o quê? Cavalo? Não, são de grande os pequenos porte, animais a gente considera cães, gatos e os pequenos animais exóticos de companhia. Aí viria os coelho, porquinho da Índia. Aves não. Aves também. Hoje, por uma particularidade dos contratos que nós temos com a prefeitura, o hospital nosso ele só atende cão e gato. Mas isso é contratual, a prefeitura não nos autoriza a atender um coelhinho ou um porquinho da Índia. Mas os pequenos animais, basicamente, quando se fala em pequenos animais, entende-se cão e gato. Qual é a diferença entre centro de zoonose e bem-estar animal? O Centro de Controle de Zoonoses, ele atua, como diz o próprio nome, controlando as doenças que seriam transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, o Centro de Controle de Zoonoses, ele é responsável por vacinar para combate de raiva, dengue, aí entraria febre amarela, e várias outras doenças transmitidas do cão e do gato. O Centro de Bem-Estar Animal é mais voltado para o manejo da população de cães e gatos, buscando literalmente que eles tenham saúde. Então a gente busca castração, busca vacinação, já não é mais um embate direto com a transmissão da doença para o ser humano, mas a gente acaba atuando mais na prevenção, né? O Centro do Bem-Estar Animal, que inclusive é o nome que recebe o Hospital de Mogi das Cruzes, ele foi feito pela prefeitura como um centro de castração e depois conseguiu se reverter para um hospital veterinário para levar atendimento veterinário mesmo para a população. Lá tem, inclusive, leitos para internação, essas coisas? Tem, né? Não tem. Não tem? Em São Paulo, a gente tem algumas vagas de internação, poucas, que são para os pacientes que são pacientes críticos, extremamente graves. Mas, mesmo assim, ainda é um número pequeno para o volume de animais que atende. E aí, como é que faz esses animais que precisam de internação? Os animais que precisam de internação e, por um acaso, não conseguem ser recebidos no serviço, eles são encaminhados para realizar a internação em outros hospitais particulares mesmo. Infelizmente, não existe nenhum outro hospital veterinário público. Aí teria que ser uma parceria para quem não tem condição, por exemplo, para pagar a diária de uma internação. Atualmente existem várias e várias clínicas populares, né, que nós chamamos. São clínicas particulares, privadas, mas que fazem uma política de preço a baixo custo, justamente para poder absorver essa parcela da população que não tem tanta condição de procurar pelos hospitais mais caros. Isso em São Paulo existe, em Suzano também existe, em Mogi. Então, é possível fazer. A grande parte o que é mais caro dos tratamentos, o hospital consegue fazer. Por exemplo, um animal que é atropelado e fratura um membro,
Se ele procurar por uma cirurgia numa clínica particular, ele vai gastar R$2.000, R$3.000. No nosso hospital, ele faz gratuitamente. Então, muitos dos serviços, até a população já tem esse entendimento. Fala, poxa, eu já tive bastante coisa pelo animalzinho. Às vezes a internação numa clínica particular eu consigo arcar. Eu consigo pagar, me aperto de um lado, de outro, mas acaba conseguindo. Os outros pacientes que não conseguem, eles retornam diariamente ao hospital. Então, a gente acaba fazendo um sistema de daycare, né? O animal é recebido de manhã, passa o dia em tratamento, passa a noite em casa. No dia seguinte, ele retorna para o hospital, continua o tratamento, dorme em casa de novo. Então, a gente acaba conseguindo manejar todos os pacientes dessa maneira. Bom, deixa eu fazer algumas perguntas para a gente estar quase encerrando aqui a nossa entrevista. A Sandra Araújo, eu não entendi a pergunta aqui, Sandra. Doutor, o que é bom para Maracélia? Você que é isso? Deu esse problema no meu cachorro, o veterinário mandou dar banho, mas não está melhorando muito, não. É isso aí. Bom, o que é Maracélia, esse nome mesmo? Malacésia, provavelmente. A malacésia é uma doença de pele, pode ser tratada por banho, pode ser tratada de outras maneiras também. Se não está dando certo, o ideal é retornar ao veterinário para ver se existe a possibilidade de ou incrementar o tratamento com alguma outra medicação, para ver o que tem que ser feito. Que tipo de doença é essa? O que acontece com o cachorro? Ele é uma doença de pele, então o animal normalmente ele se coça bastante, às vezes pode ter queda de pelo. Fala, é sarna? Não. É muito comum a gente ouvir no interior, o animal está com peladeira. Peladeira? Nem toda doença de pele é sarna. Só quem está apto a descobrir isso realmente é o médico veterinário. Então não é porque está coçando, está caindo pelo que ele está com sarna. Ele pode ter uma infecção bacteriana, ele pode ter uma infecção fúngica, ele pode ter uma infecção por malacésia. Então tem que procurar o veterinário mesmo para ter um diagnóstico correto. Pega, né, o ser humano? A malacésia não. Não. Tártaro em animais, gatos e cães, deve fazer o quê para fazer a limpeza? Tem que levar no dentista? Procurar por um médico veterinário. Diferente do ser humano, o tratamento odontológico, o ser humano abre a boca e fica quieto enquanto o dentista faz o procedimento. Na medicina veterinária, infelizmente, os nossos pacientes não colaboram. Então, acaba tendo que ser por anestesia geral. Anestesia geral? Anestesia geral. É injetável ou é daquela de respirar mesmo? Existem as duas possibilidades. O mais seguro é a anestesia inalatória, né? Que é por um gás. Isso. O gás. Tem aquela que o gás, a gente começa a dar risada lá, que é, né? Esse do gás do riso a gente não usa. O gato dando risada e o cachorro dando risada. Porque tem umas fotos dos cachorros rindo aqui, é engraçado. Sorriso faltando dente, é muito engraçado. Vamos lá, sinomose, hein? Puxa, eu perdi um cachorro com sinomose. Tem um recentemente do parente também morreu com sinomose. Ô, doencinha, que coitado do bichinho, como sofre. Tomou vacina, mas não adiantou a vacina. Vamos falar da sinomose, é uma doença, infelizmente, triste, né? E eu queria conhecer um pouco mais sobre a sinomose, os sintomas, não sei se é o mesmo sintoma em todos os bichos, cachorros que a gente percebe que dá. Quanto tempo a residência tem que ficar proibida de ter outro cachorro? A gente lava, o cheiro fica ali durante meses. Queria que você passasse todas essas recomendações. E a vacina previne mesmo da sinomose? Quiabo cura a sinomose? Água de quiabo? Uma pergunta interessante que são popular aí. Fala sobre a sinomose. A sinomose é uma doença... Só dá em cachorro? Se só em gato também só dá? Do cachorro. Só do cachorro. A sinomose é uma doença terrível. Terrível. Normalmente, o animalzinho que ele se contamina pelo vírus da sinomose, a possibilidade de sucesso no tratamento ela é realmente muito baixa. E mesmo assim, quando é passível de tratamento e o animal sobrevive à doença, ela com certeza deixa alguma sequela. A sinomose é um vírus e ele acaba atacando o sistema respiratório e o sistema neurológico do animal. Então, o animal ele começa a babar bastante, não consegue mais andar. Ele tem algumas convulsões focais, que para quem olha assim, né, para o leigo, parece que o animal tem algum tique nervoso, ele fica com a patinha puxando, ou a cabeça puxando de lado, a boquinha tremendo.
Quando ele atinge essa fase neurológica da doença, dificilmente ele retorna dela. É uma doença que é facilmente prevenida pela vacinação. Mas a vacinação, fazer um parênteses, considera-se vacinação a vacina ética. O que é isso? É a vacina que ela é aplicada somente pelo médico veterinário em clínica veterinária. Essa vacina que o pessoal compra em casa agropecuária, casa de ração, ela não tem a menor validade para a gente, como médico veterinário, para a prevenção da sinomose. Por quê? Não porque a vacina não tenha qualidade, mas porque não existe controle na comercialização da vacina nem no armazenamento. A vacina ética, ela só é vendida para o médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Enquanto a vacina, que é a vacina não ética, ela é vendida para qualquer comerciante que quiser. Então, normalmente ela é aplicada em casa de ração, por balconista, uma vacina que a gente não tem muito como controlar se ela foi armazenada da maneira correta, ficou na geladeira, ficou fora da geladeira, não existe tanto esse controle. Então, a gente vê na prática que essa vacina ela não previne a doença. O ideal, todo mundo que tem um filhotinho, aos 45 dias de vida, procuram a clínica veterinária mesmo para fazer a vacinação. É uma dose? São 3 doses. 3. As vacinas, ela é aplicada a primeira dose aos 45 dias e depois as próximas doses com intervalo de 21 a 30 dias. Depende de cada região, de cada veterinário. Mas são 3 doses com intervalo entre 21 e 30 dias. Tem que tomar as 3 doses, senão não vai fazer efeito. Tem que tomar as 3 doses. Senão não faz efeito. Não faz efeito. E a revacinação, que é até uma coisa que muitas das pessoas não sabem, ela deve ser feita anualmente. Então não é porque ele foi vacinado quando filhote que ele está livre da doença. Essas dosagens elas têm que ser repetidas anualmente. Anualmente ele precisa tomar uma dose de reforço. Tá ouvindo, pessoal? Eu dei as vacinas e o bicho pegou sinomose. Então eu não sabia. Achava que era só a primeira vacinação, que você falou. Depois está liberado que nem uma vacina única, né? Não. Toma-se as 3 doses quando filhote e depois uma por ano. É importante lembrar que essa vacina da sinomose não é a vacina que a prefeitura distribui em novembro, que é a vacinação antirrábica. A vacinação antirrábica, que é distribuída gratuitamente pela prefeitura, ela só previne o vírus da raiva. Essa vacina da sinomose que nós estamos falando é a vacina polivalente, que é a famosa V8 ou V10. Então ela previne não só a sinomose, como parvovirose, coronavirose, a leptospirose, que é muito comum, a gente tem em cão também, que é transmitida pelo rato. Então, essa vacinação polivalente, ela deve ser feita aos 45 dias de vida, a primeira dose, repetidas a cada 21 ou 30 dias, completando 3 doses, e depois uma por ano. Tem uma doença do gato aí, como é que chama? Toxoplasmose? Não. É esse mesmo? Toxoplasmose existe, tanto no gato quanto no cão. Existe no cão também. A toxoplasmose é o que é o pânico da mulher grávida, né? Que é o que muitos dos médicos dizem que a mulher, quando engravida, tem que se livrar dos gatos. Na verdade, ela não precisa se livrar do gato, ela só precisa ter higiene, né? Eu queria que você falasse da água do quiabo. Da água do quiabo para sinomose não funciona. Não funciona? Não. Como é que é esse negócio da água do quiabo? É um dito popular, né? Toma água de quiabo aí que vai resolver o problema do cachorro. Não vai resolver nada, cara. Não vai. Não vai. A água de quiabo é mais uma das lendas que existem de tratamento. Dá água de quiabo que vai melhorar. Não vai melhorar nada. Isso aí é dito popular mesmo. Dito popular mesmo. O tempo que se perde dando água de quiabo com o paciente pode ser o definitivo para a vida dele. Se ele já estivesse num veterinário tratando, talvez ele teria chance. Lucas, eu queria que você passasse todos os seus contatos, site, e-mail, Facebook, página, telefone, WhatsApp, para quem quiser informações, para quem quiser procurar, para quem quiser estudar, né, fazer faculdade veterinária, enfim, para todos os tipos de contatos. E aproveitando, já deixando aqui o pedido, o convite para a Prefeitura de Suzano, né, o Rodrigo Axiocho, prefeito, para fazer esse contato, vamos fazer esse contato aí com vocês lá da diretoria da universidade, para vir bater esse papo com o prefeito de Suzano, para de repente trazer aí a universidade para a cidade de Suzano, essa parceria público-privada em relação aí à causa animal, para poder ajudar aí os bichinhos da nossa cidade, que é importante, que nem Mogi já fez.
Mogi está com o hospital. Por que Suzano não pode ter? Claro que pode. Podemos trazer a universidade para cá? Claro que podemos. Então, vamos fazer essa parceria aí e todo mundo se unir, né? Sem eu não sou, eu sou a favor, eu sou contra, eu não gosto do cara, eu sou a favor do cara. Todo mundo se unir para que a cidade ganhe, a população ganhe. Fique à vontade. Qualquer município pode ter o hospital veterinário público, basta ter interesse. E é como falou, não existe disputa, é um bem comum. Cuidando dos animais, todo mundo acaba sendo beneficiado. Isso. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, pode procurar nas páginas do Facebook, tanto da Faculdade Anclivepa, a gente divulga bastante coisa sobre a faculdade, os cursos que são disponibilizados, cronogramas de curso, de vestibular, a agenda em geral, né? E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Hospital Veterinário Público, a gente recomenda que entre direto no site da Anclivepa, Anclivepa São Paulo. Lá a gente tem um link direto com a página dos hospitais veterinários públicos. Quem quiser ter mais contato, pode procurar pelas redes sociais. Faculdade Anclivepa, tanto no Facebook quanto no Instagram. Anclivepa é ANCLIVEPA, anclivepa.com.br. Entra lá e você vai ter essas informações todas. Tem algum telefone que você lembra aí que você pode passar? Não trouxe. Tá certo. Infelizmente é difícil mesmo de passar esse tipo de pergunta de telefone de cabeça, é difícil. Muito bem. Suas considerações finais. Bom, nós estamos abertos, né, como falou, se for do interesse do prefeito, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, conhecer um pouco mais sobre como trazer a faculdade para Suzano, que eu acho que é um benefício para o município, e sobre os hospitais veterinários, nós estamos abertos a qualquer convite. Sempre que precisarem da gente, estamos à disposição. Muito bem, senhoras e senhores, estivemos aqui batendo um super papo gostoso com o Lucas Freitas, médico veterinário e diretor do Hospital Público Veterinário de São Paulo. Obrigado, viu, Lucas, pela presença, pelo bate-papo. Você esclareceu dúvidas de muita gente, eu tenho certeza disso. Não é que todo mundo que... muita gente nem fez a pergunta, mas já a pergunta foi feita e a resposta foi dada. Então, isso beneficiou muitas pessoas que ouvem a Rádio Sat, tem um bichinho em casa, tem gato, cachorro, passarinho, papagaio, tá todo mundo sabendo como é cuidar dos bichinhos aí. Qualquer dúvida, faz a pergunta, a gente depois encaminha aí e tenta depois a resposta e responde via e-mail de alguma forma. Obrigado, Lucas, um grande abraço, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, seguindo com a programação normal, e a gente vai bater os retratos aqui. Atenção, lojistas e empresários. Anuncie na Sat FM, a primeira rádio de Suzano. O rádio é a mídia mais barata e ágil que existe e ouvida por 89% dos brasileiros.